Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos tratar de um assunto que todo mundo gosta muito e já sabe alguma coisa a respeito. Isso mesmo, nós vamos tratar do Antigo Egito, essa civilização antiga que fascina muita gente. Para começar, a gente precisa localizar o Egito Antigo. Por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe que o Antigo Egito se localizava no continente africano. Então, os antigos egípcios viveram há mais ou menos 5.000 anos no nordeste da África. Em história, a gente costuma dizer que o Antigo Egito foi uma civilização hidráulica, como está aparecendo aqui embaixo. E o que quer dizer isso? Civilização hidráulica é uma civilização que dependia da água para viver. E a gente sabe que a maior parte do Egito Antigo era um deserto. Então, a vida só era possível nesse território graças à existência do rio Nilo, que é considerado um dos maiores rios do mundo. O rio Nilo, ele nasce lá nas montanhas da Etiópia, né? E vai descendo pelo Egito. E o que acontece? Os egípcios, desde muito tempo, eles começaram a observar com muita atenção os períodos da cheia do Nilo. Eles, inclusive, conseguiram fazer um medidor de água nas paredes, né? Então, em determinada época do ano, o rio Nilo, ele enchia, ele transbordava, porque as geleiras das montanhas lá na Etiópia se derretiam, né? Viravam água e esse rio transbordava. Então acontecia um período de enchente. Durante esse período, os egípcios não podiam plantar, estava tudo encharcado. Mas quando essa água ela retornava ao rio, ela deixava no solo uma espécie de lama chamada humus, como está aqui embaixo. E graças a esse humus, os egípcios conseguiam plantar e ter colheitas muito boas naquelas terras, porque o humus, ele fertilizava a terra. Era muito importante também observar o quanto o rio iria encher, porque da mesma maneira que ele fertilizava a terra, tornando-a mais propícia à agricultura, o rio poderia transbordar tanto que poderia acabar com toda a plantação. Então, os egípcios antigos estavam sempre preocupados em medir essas cheias. Pois bem, a história do Antigo Egípcio, ela se divide, politicamente falando, em 3 fases. A primeira é o Antigo Império, né? É o momento em que os antigos egípcios eles constroem aquelas grandes pirâmides. Lembrando que as mais conhecidas são as pirâmides de Quéops, Miquerinos e Khafre. O segundo período é chamado de Médio Império. É nesse momento que os egípcios vão se expandir, principalmente para o sul, e vão conquistar a região da Núbia. Lembrando que a Núbia também é conhecida como Sociedade Cuxita, a gente vai estudar mais para frente. E por fim, tem também o Novo Império, que vai ser o momento de maior riqueza da civilização egípcia, tá? Então, vamos seguindo. Como é que o Antigo Egito, né, nasce? Bom, antes do Antigo Egito ser um império, ele estava dividido em várias aldeias. Cada uma dessas aldeias era chamada de nomos e tinha um chefe, o nomarca. O que vai acontecer, né? Esses chefes, esses nomarcas, eles vão se juntar e vão criar 2 Egitos, o Baixo Egito e o Alto Egito. Por que eu estou fazendo o alto para baixo e o baixo para cima? Porque era isso mesmo, o Alto Egito ficava mais embaixo e o Baixo Egito ficava mais na parte de cima. O que acontece é que mais ou menos no ano de 3100 a.C., o rei do Baixo Egito, do Egito do Sul, o Menes, ele vai, através da guerra, ele vai conseguir, da guerra de alianças, unificar o Egito do Alto e o Egito do Baixo, né? O Egito do Norte e o Egito do Sul. Então,
nós teremos o Império Egípcio. Bom, como que esse império estava dividido? Como era a sociedade? Sempre que a gente falar em sociedade, vocês imaginem a nossa pirâmide, né? Lembrando que no topo da pirâmide cabem poucas pessoas. E lá embaixo, na base, bem larga, cabe muita gente, né? E geralmente quem está na base é quem sofre mais, quem tem as piores condições de vida. Então, lá no alto da pirâmide, a gente tem o chefe de todo o Egito, que é o faraó. O faraó é um título, tá? Então, o chefe do Egito, ele é considerado um deus. Gente, presta bem atenção nisso. Ele não é considerado um ser meio divino, filho de Deus, ele é considerado um próprio Deus encarnado na Terra. Ele é o senhor e dono de todas as terras e todas as coisas que tem no Egito. Logo abaixo do faraó vem a família dele e os nobres, né? Seguidos dos altos funcionários. A gente tem o vizir, que é uma espécie de primeiro-ministro, e a gente tem também os escribas. Os escribas eles controlavam a vida econômica do Egito. Então, eles eram responsáveis, né, pela arrecadação de impostos. E para ser escriba, a pessoa precisava estudar muitíssimo. Os escribas estudavam desde os 5 anos de idade, leitura, escrita e cálculo. Seguindo, abaixo dos escribas vinham os sacerdotes. Os sacerdotes eles eram responsáveis pela vida religiosa de todo o Egito, né? Cada sacerdote era responsável por um templo. Abaixo deles vinham os comerciantes, os militares e os camponeses. Lembrando que, os camponeses estão lá na base da pirâmide. Então, eles constituem a maior parte da população, tá? Essa população de camponeses, é claro, trabalha no campo, trabalha na agricultura, mas também realiza todo tipo de obras públicas e vive na maior pobreza possível e imaginável, porque tem que pagar muitos impostos para o faraó. Abaixo deles, né, numa situação um pouco pior, nós temos os escravos. Lembrando que os escravos, a escravidão que está sendo tratada aqui, nada tem a ver com cor de pele, tá? Os escravos do Antigo Egito, eles eram prisioneiros de guerra. Então, se alguém travasse uma guerra contra o Antigo Egito e perdesse a batalha, fosse capturado, necessariamente viraria um prisioneiro de guerra. Seguindo, vocês já pararam para pensar como era a religiosidade do Antigo Egito? Esse é um tema que geralmente fascina muitas pessoas. Como a gente sabe, os antigos egípcios eles eram politeístas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles acreditavam em vários deuses ao mesmo tempo. Então a gente tem aí uma série de deuses. A gente tem Anubis, Osíris, Amon-Ra. Outra coisa que vocês devem estar lembrando com certeza é sobre as múmias. A gente precisa ter bem claro na nossa cabeça por que os antigos egípcios mumificavam os seus mortos. Bom, primeiro a gente precisa saber que os egípcios acreditavam na vida após a morte. Então, quando uma pessoa morria, ela poderia, depois de algum tempo, né, ressuscitar e morar no seu antigo corpo. Mas para isso, esse antigo corpo precisaria estar muito bem conservado. Por isso, os antigos egípcios, eles faziam um processo de mumificação. Era um processo muito demorado e muito elaborado, onde os órgãos internos eram retirados, recebiam uma substância, né, por dentro do corpo, e depois esse corpo era enfaixado, guardado numa urna funerária e depois colocado dentro das pirâmides. A gente não pode esquecer esse detalhe. As pirâmides não eram templos religiosos. As pirâmides eram tumbas, né? As pirâmides eram feitas para guardarem os corpos, principalmente dos faraós. As pessoas pobres geralmente não eram mumificadas, porque, como era um processo lento e demorado, necessitava ter algum poder financeiro para que esse processo pudesse ser realizado, tá certo?
Vocês devem estar pensando também em algo muito conhecido que é o Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos não era necessariamente um livro como a gente está imaginando, um livro com capa, contracapa e páginas. Na verdade, o Livro dos Mortos era uma série de inscrições que foram recolhidas nas paredes das tumbas, nas faixas onde as múmias eram envolvidas, né? E eram ensinamentos que o morto deveria observar para ele poder fazer uma boa passagem, para ele poder fazer esse caminho, né? Esse caminho entre a vida e a morte. E uma das cenas mais conhecidas do Livro dos Mortos é a cena que retrata sobre o tribunal de Osíris. Osíris era o deus dos mortos, né? E dizem os antigos egípcios que quando uma pessoa falecia, o coração dela era retirado e colocado numa balança com 2 pratos. Então, de um lado se colocava o coração e do outro lado se colocava uma pena. E a questão era que o coração da pessoa ele não podia pesar mais do que uma pena, tá? Se ela tivesse cometido coisas ruins aos olhos dos deuses, esse coração ia pesar mais e ela não teria o direito de retornar ao seu corpo, tá? Pra gente já ir finalizando, houve um momento na história do Egito Antigo em que o Egito se tornou monoteísta. Já pensaram como isso é possível, né? O Egito foi durante muito tempo politeísta e de repente vira monoteísta. Isso se deve a quê? Isso se deve a um faraó chamado Akhenaton. O Akhenaton ele reinou mais ou menos em 1353, na época do Novo Império, na época de maior prosperidade do Egito. E o Akhenaton começou a perceber que o Egito estava vivendo uma fase de muita prosperidade, ele estava vencendo todas as guerras, todas as batalhas, e as pessoas, os indivíduos, acreditavam que essas vitórias se deviam aos deuses, era a vontade dos deuses. Então todo mundo ia aos templos e fazia e entregava suas riquezas aos templos, né, em agradecimento aos deuses. E quem estava ficando com essas riquezas? Os sacerdotes, né? Vocês lembram que eram os sacerdotes que cuidavam dos templos? O rei Akhenaton, ele queria tirar um pouco de poder desses sacerdotes e centralizar mais o poder e essas riquezas nas mãos dele. Então, ele instituiu o monoteísmo. Ele fez com que, né, pelo menos tentou que todo o Egito Antigo esquecesse todos aqueles deuses e começassem a cultuar somente o deus Aton, que era uma espécie de disco solar, tá? Essa fase monoteísta do Egito, ela não durou muito tempo, ela durou somente enquanto o Akhenaton viveu, né, gente? Até porque não tinha como você apagar 3.000 anos de história politeísta por causa de um faraó. Então, quando o Akhenaton morre, alguns historiadores acham que, na verdade, ele não teve uma morte natural, ele foi assassinado pelos sacerdotes, né? Após a morte dele, o Egito Antigo volta a ser politeísta, volta a cultuar vários deuses. Agora sim, finalizando, né? A gente sabe que o Antigo Egito tinha uma escrita. Uma escrita não, 3 formas de escrita, né? A mais conhecida são os hieróglifos, que eram caracteres gravados em papiro, que era um papel feito de uma espécie vegetal. Esse tipo de escrita, a hieroglífica, ela era somente utilizada em textos sagrados. Então, somente os sacerdotes utilizavam a escrita hieroglífica. Tinha também a escrita hierática, que era uma escrita mais administrativa, para se contar impostos, para se contar população, e ela era utilizada, então, pelos escribas. E tinha também a escrita demótica, que era uma escrita mais do dia a dia, uma escrita mais popular. E a gente conhece essas escritas graças a um egiptólogo francês chamado Jean-François Champollion, que dedicou parte da sua vida a traduzir e a compreender essas escritas egípcias, tá? Gente, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e
vão sugerindo temas que vocês gostariam de me ouvir falando aqui.